Aí na aula de hoje, a gente vai ver alguns termos, certo? Primeiro termo a gente vai ver o que é aquecimento global. Alguém de vocês sabe dizer o que é aquecimento global? E pessoal, é um tema que é bem... O nome já diz, né? O que seria o aquecimento global? O aumento de temperatura, né? Não dos oceanos, uma coisa assim. Também, viu, Cristina? Mas global já engloba tudo, né? Como o nome diz, ó, aquecimento global. Professor, aquecimento global é o aquecimento do planeta, né? O planeta está esquentando. Aí, como a Cristina falou, a temperatura do oceano está esquentando, né? Está esquentando, está aumentando a temperatura de tudo, certo? Então, o aquecimento global é o aquecimento do planeta. A temperatura do planeta como um todo está subindo, certo, pessoal? A temperatura do planeta está aumentando. E deixa eu passar aqui. E como é que a gente sabe? Roberto, Oi, Cristina, pode falar. é o aumento da temperatura que auxilia no efeito estufa, é? Não, é o efeito estufa vai causar o aumento da temperatura. A gente está contribuindo para o efeito estufa ficar mais forte, certo? E isso, como consequência, vai ter um aumento da temperatura no planeta, certo? A gente vai ver bem direitinho isso hoje, certo? E como é que a gente sabe, pessoal, que o mundo está esquentando? Como é que a gente tem essas evidências que o mundo está aumentando a sua temperatura? A gente tem algumas evidências no mundo para ter essa afirmação, certo? A gente tem alguns fatos e alguns registros que indicam isso, que o mundo está esquentando. Ó, um deles, é o número de furacões, certo? O número de furacões, principalmente ali nos Estados Unidos, está aumentando muito, certo? Um furacão, pessoal, para ele se formar, ele precisa estar com a água do oceano, certo? A água ali do mar, ela precisa estar numa temperatura bem elevada, ela precisa estar com a água bem quente, certo? Então, isso é um dos principais fatores. Tem outros fatores também. Mas um dos principais para ter a intensidade de um furacão é a água do oceano. Lembrando, né, o furacão ele vai iniciar primeiro no oceano e ele pode ir ou não para o continente, certo? Aqui mostra um furacão chegando aqui na costa da Flórida, né? Certo? Um furacão, a intensidade dele vai aumentar a partir da temperatura do mar. Então, se a temperatura do mar estiver aumentando, o furacão ele vai aumentar também, certo? A intensidade dele. O furacão ele pode Vai ir depender, vai depender da temperatura que o furacão vai aumentando. isso, dependendo da temperatura do oceano, viu, Clécio? Desculpa, Gleidson. A temperatura do oceano ela é como se fosse um combustível, ela é como se fosse um álcool para a gente colocar no fogo. A gente coloca álcool, o fogo não aumenta? Pronto. A temperatura do oceano vai ser isso. Certo? O furacão ele vai se iniciar no oceano e a água do mar é um combustível, a temperatura da água do mar é esse combustível para aumentar essa intensidade. Certo? Para vocês terem uma ideia, o furacão ele só chega até a categoria 5, certo? O F5. E o número de furacões nos últimos tempos tem cada vez aumentado e cada vez é mais forte, certo? Cada vez tem uma categoria, é de categoria 4 ou categoria 5, que tem uma destruição maior. Olha essa imagem de satélite aqui, ó. Vocês conseguem ver? Não sei se dá pra, vocês conseguem visualizar aqui os slides? Dá para ver, né? Hein, pessoal? Deu retorno aí se dá para ver o slide? Dá. Dá para ver, né? Beleza. Olha essa imagem de satélite aqui, o tamanho do furacão que está atingindo aqui os Estados Unidos, ó. E esses tipos de furacões eram furacões mais raros, certo? Não existiam tantos furacões nesse nível aqui, eram eventos que eram raros. Hoje em dia não. Hoje em dia, como a temperatura do oceano está sempre mais quente, né? Isso aqui está se tornando mais comum, certo? Isso é uma evidência que o mundo está esquentando. Uma outra evidência, ó,
são as geleiras, né? Lá na Groenlândia, lá no Polo Norte, ó. Aqui nessas imagens de satélites, a gente consegue ver que as geleiras estão diminuindo, ó. Aqui em 79, ó, as geleiras eram assim, ó. E em 2007, ó, as geleiras começam a diminuir, certo? O derretimento da geleira, porque vocês lembram lá no início, no início do assunto, que a gente falou sobre clima, né? Que o Sol ele vai atingir primeiro na linha do Equador, né? E nos polos, no Polo Sul e no Polo Norte, a temperatura é menor, né? Porque o Sol ele atinge de forma menos intensa nos polos. Mas, devido ao aquecimento global, a temperatura está chegando nos polos, certo? No Polo Sul e no Polo Norte. Ó, as espécies, né, principalmente desses locais mais frios, ó, elas não conseguem pescar, né? Para você ver, esse urso aqui, ó, ele tá tão magro porque ele tem que nadar mais para conseguir chegar num local fixo, né? Para conseguir chegar na terra, ou chegar no gelo. E os alimentos também ficam mais escassos, certo? Mas geralmente ele tá assim, ó, porque ele nada muito para conseguir chegar no local, certo? Mas afinal, o que seria, né, o aquecimento global? Ó, pessoal, o aquecimento global, certo? Ele é algo que é natural no nosso planeta, certo? Sem o aquecimento global, sem o aquecimento do planeta, não existiria vida na Terra, certo? Por quê? Por que não existiria? Porque se não tivesse essa temperatura maior do planeta, não existiriam espécies, não existiria a atmosfera do planeta, certo? Tudo isso a gente tem graças ao aquecimento global. A gente pode comparar a Terra com Marte, certo? Marte é um planeta que ele é muito frio. Por quê? Porque ele não tem uma atmosfera que consiga reter esse calor, e esse calor faz com que o planeta fique mais quente, mais aquecido e fique propenso a ter vida, certo? Então, o aquecimento do planeta, pessoal, certo? O planeta está quente, ele é algo natural. O que não é natural? É esse aquecimento muito maior no planeta que a gente está causando, certo? É esse aquecimento global, certo? Então, o planeta quente, né? O efeito estufa, que é o que a gente chama. O efeito estufa, ele é algo natural, certo? Ele é algo que é necessário para ter vida no planeta. Só que a gente está aumentando esse efeito estufa, certo? O efeito estufa está cada vez mais intenso no planeta. E é isso que não é natural. É isso que vai causar um aquecimento maior do planeta, certo? Então, se cair em prova, vocês sabem que o efeito estufa ele é algo que é natural, certo? Cai lá, o efeito estufa é essencial para a vida. Isso, é essencial para a vida. O problema é o aumento do efeito estufa, certo? O aumento do efeito estufa é que vai causar problemas para o nosso planeta, certo? É o que vai causar um aquecimento muito maior para o nosso planeta, certo? E o que é que causa esse aumento do efeito estufa? Como é que funciona o efeito estufa aqui no nosso planeta? Ó? O Sol, né? Ele vai mandar raios solares, né? Ó. Os raios solares, ó, eles vão passar pela atmosfera, certo? Aí eles vão atingir aqui, ó, a nossa crosta terrestre, né? Aí eles voltam como forma de calor. Vem um raio solar, na hora que ele bate aqui na crosta terrestre, quando ele bate aqui no solo, ele vira calor, certo? Ele é transformado em calor. Esse calor aqui, ó, ele sobe, né? Por ser mais quente, ser mais rarefeito, né? Esse calor aqui ele sobe e antes, qual é o normal dele? É esse calor passar pela atmosfera e ir embora para o espaço, certo? O normal é isso, a luz do Sol ela passa pela atmosfera, certo? Atinge aqui a crosta terrestre, atinge aqui o solo e volta para o espaço, certo? Ela consegue passar por essa camada aqui, certo? Da atmosfera. O aquecimento global, certo? E principalmente com as emissões de gás do efeito estufa, um dos principais gases é o CO2, né? Que é
tem o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, que é aquele gás que ele é emitido a partir dos combustíveis fósseis. Principalmente esse gás que sai do escapamento de veículos, sai do escapamento de carros, certo? Esse gás aqui, ó, vai deixando, quando ele chega na atmosfera, ele deixa a atmosfera, a quantidade de CO2 ela fica maior e esse gás aqui fica mais espesso, certo? Fica mais grosso. E o que vai acontecer? Em vez do calor conseguir passar pelo gás carbônico, ele reflete novamente, ó. Ele bate novamente na atmosfera e volta para a Terra, certo? O ruim é isso, ó. É o gás carbônico alimentando mais ainda a atmosfera, né? Tem muita concentração de gás carbônico e esse gás carbônico é que faz refletir, certo? A temperatura do planeta de volta para o planeta, né? A temperatura que ele emite, ó, certo? O calor que ele emite, beleza? Então, o efeito estufa ele é algo que é natural. O problema que está acontecendo, pessoal, é a gente aumentar a quantidade de gases do efeito estufa, principalmente com dióxido de carbono e com monóxido de carbono, certo? E essa temperatura vai bater aqui na atmosfera e retornar, certo? O calor. E o que vai causar o aquecimento global, ó? Aqueles gases que eu estava falando, ó. A emissão de gases, né? Pelas indústrias e as termoelétricas, certo? Aqui está saindo muito gás carbônico, ó, muito CO2. Isso aqui vai contribuir, né, com que ele vá para a atmosfera e ele vai impedir, né, que a luz do sol, que o calor emitido pelo sol, emitido pela Terra, né, que bateu com os raios solares do sol, ele vai impedir que esse calor vá para o espaço, né, ele retorne para a Terra. Os gases pelos veículos, ó, certo? Também é um dos principais fatores. As queimadas, certo, pessoal? Principalmente as queimadas geram muito gás carbônico, certo? Essa fumaça que sai da vegetação pegando fogo, isso aqui é tudo gás carbônico, certo? Esse gás carbônico aqui vai direto para a atmosfera. Um outro também é o gás metano, certo? O gás metano, principalmente emitido pelas grandes criações de gados, né? A gente vê que existem grandes rebanhos. Aqui fizeram até uma piada, né? Com os animais. Mas o gás metano também é um gás que contribui muito para aumentar o efeito estufa, certo? Algumas consequências, né, que a gente vê, algumas consequências visíveis do aquecimento global. Ó, o aumento da temperatura. Para vocês verem, ó, isso, ele meio que um tem consequência no outro. Ó. O aumento da temperatura faz com que as vegetações fiquem muito secas, certo? Fica muito tempo sem chuva e essa vegetação ela começa a ficar mais seca. E se ela está mais seca, ela está mais propensa a ter queimadas, certo? Como aconteceu agora no Pantanal, certo? No Pantanal, as queimadas, pessoal, tem duas causas, né? Uma causa é o homem mesmo colocar fogo, né, para abrir pasto, para colocar rebanhos. Só que existem queimadas que é natural, certo? É natural que eu diga assim, é natural porque foi a partir da vegetação mesmo. A vegetação ficou muito seca e essa vegetação ela entrou em autocombustão. Acontece muito, principalmente no cerrado brasileiro, isso é algo natural, as queimadas. Quando chega em determinada época do ano, eu acho que a Dailana acho que já falou com vocês isso, ou o Nonato, quando chega em determinada época do ano, a vegetação está tão quente, certo? A temperatura lá do local está tão quente, que a vegetação ela começa a entrar em combustão, ela começa a pegar fogo, certo? E isso é algo que é do ciclo lá do Pantanal, do Pantanal não, desculpa, é o do ciclo do Cerrado, certo? Tem locais que eles vão pegar fogo mesmo. A vegetação ela já é própria para passar por isso. É tanto que tem plantas que elas só vão germinar, elas só vão aflorar a semente
quando ela pega fogo. A temperatura do fogo faz com que essa semente ela quebre e ela consiga germinar futuramente, certo? Então, é como se fosse, pessoal, aqui uma coisa cíclica, né? Ó, a temperatura do planeta, tá? Desse local que aumentou e a vegetação ficou mais seca. Por a vegetação ficar mais seca, a vegetação começou a pegar fogo, certo? E a vegetação pegando fogo, ela emitiu mais gás carbônico, né? Ó, ela emitiu mais gás carbônico para a atmosfera e esse gás aqui favorece com o aumento do efeito estufa, favorecendo o aumento da temperatura, certo? Derretimento das camadas de gelo, ó, como a gente viu, né? Ó, as camadas de gelo estão derretendo. Olha a diferença, ó, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Olha a diferença aqui, ó. Aqui é uma foto mais antiga. Ah, outra coisa. Isso daqui, pessoal, essa camada de gelo, porque existe dois tipos de camada de gelo. Tem a camada de gelo que ela some no verão, quando tá verão lá na região do Polo Norte, ela some, é natural. E quando é no inverno, essa camada de gelo ela aumenta, certo? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma camada de gelo que ela nunca é derretida. Mesmo no inverno, mesmo no verão, essa camada de gelo aqui, ela não é para derreter, certo? A gente chama ela de permafrost. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Permafrost é a camada de gelo permanente do Polo Norte, certo? Da Antártica. É a camada de gelo que ela nunca vai era para nunca derreter, né? Mesmo estando no verão ou não. Então, a mudança de inverno e verão no Polo Norte e no Polo Sul é normal de derreter um pouco de gelo. Só que o problema é que já está derretendo o gelo que não é para ser derretido. É um gelo que era para ser permanente, certo? Olha a diferença desse local aqui, ó. Essa imagem aqui é dos anos 70, né? E agora, ó, uma foto mais recente, ó. Essa permafrost aqui, ó, já está sendo toda derretida, ó. Isso aqui não é o normal, não é o natural. Tá virando tipo um lago, né? Ó. Se vocês observarem aqui, ó, parece um lago, certo? Aqui lá no Nepal, ó, ali no Monte Everest, ó, 78 era assim. E em 2004, ó, olha a diferença. Certo? E repetindo, ó, isso daqui é gelo que não é para ser derretido durante o verão, certo? Isso aqui faz parte da permafrost. Mas mesmo assim, ó, tá derretendo, certo? O aumento da temperatura tá fazendo, tá dando isso como consequência, né? O derretimento dessas camadas de gelo permanente. Olha a diferença aqui lá na Argentina, ó, que próximo, né? País nosso vizinho. Em 1928, ó, era só gelo lá. Agora em 2004, ó, virou uma espécie de lago, né? Ó. E o que podemos esperar para o futuro, né? Se a gente continuar com essa quantidade de emissão de gás carbônico desenfreada, o que pode acontecer? Aí as mortes, né? Pelo aquecimento global vão dobrar em 25 anos, né? Isso aqui, pessoal, é a partir de estudos, certo? A partir de estudos, eles preveem que 300 mil pessoas por ano vão morrer a partir do aquecimento global. Professor, mas morrer de calor? Como é que pode essas pessoas morrerem de calor? Não é necessariamente morrer de calor, viu, pessoal? Mas vou citar aqui um exemplo. Para você ter uma plantação, para você ter uma colheita, você precisa, além do calor, você precisa de chuvas, né? Você precisa de água para que aquela vegetação aquela plantação cresça e as pessoas consigam se alimentar. Se o aquecimento global aumentar, o número de chuvas vai diminuir. Se o número de chuvas diminuir, não tem plantação, certo? Se não tem plantação, as pessoas não vão conseguir se alimentar, certo? Se as pessoas não conseguem se alimentar, né, elas podem morrer de fome, literalmente, certo? Então, quando diz assim que as mortes vão ser causadas pelo aquecimento global, é a consequência do aquecimento global. Não é que as pessoas vão morrer de calor, professor, então 300 mil pessoas vão morrer de calor por ano? Não.
vai ser a consequência disso. Vai ser as plantações que vão diminuir, certo? Vai ser a quantidade de animais que vai diminuir porque não vão ter um alimento, certo? O animal que poderia ser caçado, né? Poderia, por exemplo, um boi. O boi não vai conseguir ter fazendas de boi porque o boi precisa da vegetação para comer. Mas a vegetação precisa da água, né? E se não tem água pelo aquecimento global, não tem vegetação e não tem rebanhos de boi, certo? Para vocês verem como é tudo interligado. O nível dos oceanos, ó, eles vão subir, né? Mais de 6 metros com o derretimento do gelo da Groenlândia, certo? As ondas de calor, né, vão se tornar mais frequentes e mais intensas. As secas e incêndios vão ocorrer com mais frequência, né, como já está ocorrendo. Como vocês viram, né, no jornal, o que aconteceu esse ano no Pantanal não é algo que acontece, não é o normal do aquecimento, não é o normal no Brasil, né? A gente viu que no final do ano passado vocês viram, né? A gente viu lá na Austrália os grandes incêndios que aconteceram. Aquilo ali, o incêndio é natural, né? A queimada, ela é algo natural, mas a intensidade que foi, principalmente no Pantanal esse ano e na Austrália, é o que não é normal, certo, pessoal? Quero que vocês entendam que as queimadas, elas existem em dois tipos. Tem a queimada natural, certo? Que é a partir da própria vegetação pegando fogo, e a queimada que é causada pelo homem. O que não é normal é esse aumento dessa queimada, essa queimada ser tão maior do que ela foi, como ela foi esse ano, certo? Isso que não é normal. O Oceano Ártico, né, pode não ter mais gelo até 2050. Mais de 1 milhão de espécies no mundo, ó, pode estar extintas por volta de 2050. Isso aqui, pessoal, é tudo causa do quê? Do desequilíbrio no planeta, certo? Como eu falei nas aulas anteriores, deixa eu voltar aqui. Como eu falei nas aulas anteriores, o mundo ele está em equilíbrio, o planeta. Ele é como se fosse um organismo vivo. Ele está em equilíbrio. Se você muda alguma coisa, se você faz com que a temperatura do planeta aumente, você está desequilibrando o planeta. Você está fazendo com que esse equilíbrio que demorou tanto tempo para ser alcançado, ele fique desorganizado, certo? E isso tem consequências, né? As consequências são isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. Certo? Esse desequilíbrio no clima. Aí o que podemos fazer para evitar isso, né? Tem algumas metas, porque dizem que até 2030 a gente consegue reverter o que a gente está causando no planeta, né? E algumas práticas a gente pode tentar fazer, né? Para colaborar. Ó, é a troca da lâmpada, né? A lâmpada incandescente eu acho que pouca gente usa, acho que quase ninguém usa mais porque não é mais vendida, certo? Troca a lâmpada pela fluorescente, né? Isso vai economizar, ó, 60 kg de CO2 por ano, certo? Caminhada, né? Ó, andar de bicicleta e usar transporte coletivo. Porque você usando transporte coletivo, você não usando o seu carro e a sua moto, né? Você evita o que mais gás seja lançado no planeta. Ah, professor, então quer dizer que eu não posso andar mais de moto? Então eu não posso andar mais na minha moto? Não é isso. Mas você não precisa estar andando com a sua moto. Ah, eu vou aqui na esquina comprar um arroz. Aí pega a sua moto e vai até a esquina em vez de você andar, né? Que é até mais saudável você ir no mercantil aqui vizinho. Não, você tem que pegar a moto, pegar o carro e ir até o mercantil. Por que você não vai andando, né? É até bom para a saúde, né? Caminhar. Certo? Reciclando, ó, reciclagem de lixo, ó, principalmente o lixo doméstico, pode evitar 900 kg de emissão, né, de gás carbônico. Verificar a calibração do pneu, né? Porque isso aqui, quando o pneu está mais seco, pessoal, o pneu do veículo está mais seco, ele força com que o motor do carro ele trabalhe mais. E ele trabalhando mais, ele vai emitir mais gás carbônico. Usar menos água quente, né? Aqui é mais para quem mora no sul, né? Porque a gente não precisa estar usando água quente do chuveiro, porque o clima já é quente, né? Não precisa usar água quente.
Evitar produtos com muitas embalagens, né? Principalmente o plástico. Plantar mais árvores, né? Por quê? Porque uma única árvore pode absorver 1 tonelada de CO2 durante a vida dela, né? Olha a diferença que as plantações de árvore, né? Que a árvore faz nesse gás aqui, no gás carbônico, né? Porque a árvore, pessoal, ela precisa do gás carbônico para crescer, certo? Então ela faz a fotossíntese, né? Acho que o Nonato falou para vocês lá da fotossíntese. Ela faz a fotossíntese e isso faz com que ela cresça, né? Então ela está segurando o gás carbônico. Aí desligar aparelhos eletrônicos, né? Quando você não estiver usando, porque isso aqui vai economizar mais energia, né?